ele se tornar carne, para ele se tornar humano. Ele tinha infinita sabedoria. Ele fazia toda a vontade de Deus ali, ó, uma atrás da outra. Mas o próprio Jesus sentia a necessidade de buscar Deus dia após dia. Tem hora que nós achamos que estamos cheios demais, hoje eu não vou buscar porque hoje eu estou transbordando de Deus. Tem hora que nós nos achamos melhor do que Jesus quando nós pensamos que nós não precisamos buscar tanto a Deus, não precisamos estudar tanto a palavra de Deus. E no 2 vai dizer, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, então assentando-se os ensinava. Vocês lembram que eu falei que era época de festa, último dia de festa, do tabernáculo, ou muito se diz festa das tendas, ou festa das colheitas? A gente aqui, se a gente for nos aprofundar, a gente vai ver que naquela época ia muita gente nobre para aquelas festas. O lugar era longe, mas ia muita gente nobre, porque era uma festa muito aguardada por Israel. Nós imaginamos Jesus no capítulo anterior, no versículo anterior, Jesus se enchendo. No 2, Jesus está indo para o templo ensinar. Aí você imagina Jesus ensinando, aquela multidão chegando, enchendo o templo, talvez até a gente fora do templo, para ouvir o mestre. Ouvir o mestre cheio de Deus. Talvez muitos tenham ido pelos milagres, pelas multiplicações. Talvez muitos tenham ido precisando de uma cura ali no momento. Mas eles iam. E lá ele ouvia o mestre pregar. Lá eles ouvia o mestre falar. Isso é a mesma coisa da gente pegar a referência lá em Mateus 5, que é o sermão da montanha. Ele ensina a multidão na montanha. A mesma coisa. Jesus ensinando. Jesus ensinando. Se a gente vê na Bíblia que o próprio povo que Jesus ensinou, que Jesus instruiu, colocou Jesus na crucificação, é porque ele só queria ali aquele momento com Jesus. Só que nós temos que ser diferente. Nós não temos que querer só aquele momento com Jesus, mas nós temos que querer todo o tempo estar com Jesus. Se eu estou trabalhando, eu quero estar com Jesus. Se eu estou passeando, eu quero estar com Jesus. Se eu estou na casa de Deus, eu quero estar com Jesus. Ah, não, mas você está na cova. Eu quero estar com Jesus como Daniel. Ah, não, você vai ser decapitado que nem Paulo. Eu quero estar com Deus do mesmo jeito. Às vezes eu fico meditando e falo, Deus, mas como pode? Se eu não estiver enganado, Isaías foi cerrado ao meio e falo, Deus, mas como pode? Você imagina você furar o dedo já dói. Aí você imagina a pessoa te amarrar, te esticar e te serrar ao meio. E você, por amor a Deus, não negar a palavra dele. Isso é amor. Isso é se entregar verdadeiramente a Deus. Não tinha. Aquela época, dizendo o outro, anestesia era só dor. E pronto, acabou. Só que aqui, João, para a gente não fugir muito do texto, a gente está vendo Jesus que está se preparando para o combate lá na frente. Um Jesus que está se preparando para enfrentar uma luta lá na frente. Um Jesus que primeiro está usando a armadura que é Deus. Primeiro ele está se preparando para lá na frente ele para a batalha. E diz, os escribas e fariseus trouxeram de uma mulher apanhada em adultério. Assunto é só esse trechinho aqui, ó. Mulher apanhada em adultério. Se a gente for mais adiante, a gente vai ver que ela não foi só apanhada, ela foi pega no fraga de adultério. Mas os escribas e fariseus, se nós vamos estudar, eles não estão errados. Lá em Deuteronômio e Levítico fala que o homem e a mulher apanhados em adultério são dignos da morte, do apedrejamento. Eles não estavam errados. Se a gente for olhar assim, nossa, mas eles não levaram. Só que eles não levaram o homem. Às vezes ele se preocupou tanto em pegar Jesus, que eles falaram, vamos pegar só a mulher, talvez o homem correu, ou talvez não viu o homem. Falou, vamos pegar a mulher, que a mulher já serve. Né? Já serve para nós condenar ele, vamos levar. E assim eles pegou e trouxe. Os fariseus, quando vocês tiverem um tempo em casa, vocês estudam escribas e fariseus. Vocês vão ver
E os fariseus eram judeus. Só que o que acontecia? Eles se afastavam dos judeus para não ser condenados como judeus. Se afastava dos judeus para andar com os outros hipócritas, que era onde a honra deles vinha pelo homem. A honra deles era naquele instante. E os escribas não, os escribas eram povo dos sacerdotes. Os escribas, eles interpretavam, davam a interpretar as leis de Moisés. Só que aqui tem um detalhe, não adianta você ajudar se você não se ajuda a entender a palavra de Deus. Não adianta eu querer ensinar se eu não estou aprendendo.